Eu não vou esticar mais o Pedro, mas tem pelo menos mais uma ou duas mensagens que eu gostaria de trazer sobre a vida desse servo de Deus tão controvertido. Vimos na penúltima vez o Pedro peneirado, né? Passando assim pelas piores noites da sua vida. E vimos o Pedro ser restaurado, cheio de graça, ser restaurado num churrasquinho à beira da praia, que o próprio Jesus prepara para ele e para os seus discípulos. E hoje a gente vai ver um Pedro novo, um novo Pedro, né? É um Pedro que mudou completamente. Você vai ver como esse Pedro aqui é diferente daquele Pedro que a gente viu da última vez, e a gente vai falar sobre essa mudança. É uma mudança que acontece na vida de todos os cristãos, é uma mudança paulatina, crescente. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. Atos 4, de 1 a 22. Temos lindas flores aqui hoje, impressionante. Uma flor azul aqui que eu nunca vi. Pequenas manifestações da graça, né? Vamos fazer a leitura, então? E antes dessa leitura, deixa eu só te posicionar o que está acontecendo aqui, né? Em breves palavras. Atos 2 é um marco na história do mundo, na história da igreja, na história do cristianismo. Porque Jesus subiu aos céus, no fim dos evangelhos, e agora ele manda o Espírito Santo, que é o cumprimento da promessa de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, não é um calor, ele é uma pessoa. A nossa fé crê num Deus que é triuno, um Deus apenas e três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E cada vez que alguém é salvo por Deus, cada vez que alguém se converte, algumas coisas acontecem instantaneamente, imediatamente, não dependem de nenhuma progressão. Entre elas estão: o Espírito Santo vem morar dentro da vida daquele que agora é salvo, daquela que é salva, vem morar dentro do cristão. O próprio Deus vem tabercunalizar-se dentro do cristão. Essa pessoa é justificada por Deus, ela é tornada justa, ou seja, Deus olha para ela, não vê pecado nela, porque os pecados daquela pessoa foram perdoados na cruz de Cristo. E essa pessoa recebe a adoção de Deus Pai. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e essa pessoa agora faz parte da família de Deus, ela é filha de Deus. Essas coisas acontecem instantaneamente, automaticamente, quando alguém se converte. Outras coisas vão acontecendo progressivamente, como a santificação, como a maturidade espiritual e por aí vai. Em Atos 2, você sabe, 50 dias depois da Páscoa tem o Pentecoste, por isso que esse Penta está aí, são 50 dias. E nessa festa, Jerusalém está cheia de gente. Ela recebe gente de todos os cantos do mundo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos ou sobre toda a assembleia, talvez de 120 pessoas. Eles começam a falar em outras línguas e as pessoas, esse é um milagre a mais que acontece no Pentecostes, começam a entender, cada um na sua língua, as maravilhas de Deus que são declamadas. Depois disso, depois do enchimento do Espírito, depois do derramar do Espírito, Jesus disse: não saiam da cidade até que vocês recebam poder. E o Espírito Santo vem para que eles tenham poder de serem cristãos, de testemunhar, de fazer obras em nome de Deus, de fazer milagres em nome de Deus. E Atos 2 conta esse primeiro sermão da igreja.
E Atos 3, um belo dia, Pedro e João vão para o templo, vão orar. E eles vão orar à tarde. E ali tem um aleijado. O texto faz questão de dizer que esse aleijado nasceu aleijado, é de nascença. E no fim do capítulo 4 a gente sabe que esse homem tem 40 anos de idade e nunca andou na sua vida. Pedro e João vão entrando, o mendigo olha esperando receber deles alguma coisa e Pedro olha bem para ele e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos, linguagem de médico, quem escreve aqui é Lucas, do homem ficaram firmes. E começou a pular que nem um cabrito. E entrou com eles, louvando a Deus no templo. Acontece uma balbúrdia, uma celeuma, porque todo mundo conhece aquele homem está curado. E aqueles homens, Pedro e João, são levados à presença do Sinédrio. Tudo isso acontece e serve de pano de fundo, então, para a gente ler agora. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus é um partido religioso que não acredita que exista religião. Perdão, que não acredita que exista ressurreição. Por isso você vai ver que o verso 2 bate assim de frente com a crença dos saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando a Jesus. Em Jesus há a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Sabe por quê? Para você julgar um homem, se ele vai viver ou vai morrer, tem que ser no mesmo dia. Daí a gente vê a ilegalidade do julgamento de Jesus, que na calada da noite não é hora de julgar ninguém, é por isso que eles vão ter que esperar na prisão até o dia seguinte para serem julgados. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000, sem contar mulheres e crianças. No dia seguinte, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali, preste atenção, Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, aqueles mesmos homens que 50 dias antes haviam mandado matar Jesus, ou um pouquinho mais de tempo. Não é? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Salmo 118. Não há salvação em nenhum outro. Olha que declaração fantástica. Não há declaração em nenhum outro. Perdão, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ou seja, eles não é que eles eram analfabetos, eles não haviam tido instrução rabínica, eles nunca sentaram ao lado de um rabino da escola da religião para aprenderem alguma coisa. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pois é. Ok. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio.
e começaram a discutir perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O começo do livro de Atos é impressionante. É impressionante porque a gente enxerga ali uma igreja absolutamente entusiasmada por Deus. A gente enxerga líderes cheios do Espírito Santo. A gente enxerga Deus operando maravilhas na vida do povo. A gente enxerga um testemunho poderoso do Evangelho de Cristo. A gente vê que o poder do nome de Jesus é um poder maravilhoso, extraordinário. É no nome de Jesus que esse mendigo é curado. Portanto, não é Pedro quem faz o milagre, ele faz questão de dizer isso. É o próprio Deus que está manifestando a sua graça, a sua cura. Veja, não é um milagre de alguém que estava doente, assim, com uma dorzinha e melhorou a dor e sarou, alguém que estava com dor nas costas. Era um cara aleijado, de nascença. Nunca conseguiu andar sozinho, sempre tendo que depender da ajuda dos outros. O texto diz que ele dá um salto e começa a pular, ele começa a fazer barulho. E o texto diz que é o nome de Cristo quem o curou. Então nós vemos a igreja cheia de poder. Nós vemos milhares de conversões acontecendo, uma realidade absolutamente impressionante. É um novo tempo, é um novo Pedro, e quando a gente olha para os números do livro de Atos, ficamos impressionados. Porque Atos começa com 120 pessoas cristãs reunidas. No capítulo 2 fala assim, 3.000 pessoas. De novo, no capítulo 2, diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo 4, este que lemos agora, o número dos que creram era perto de 5.000. Não é que chegou a 5.000. Além do que tinha, por causa do milagre, cerca de 5.000 homens acreditaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus. Isso sem contar mulheres e crianças. O capítulo 5 diz que em número cada vez maior, homens e mulheres iam crendo no Senhor e lhes eram acrescentados. E no capítulo 11, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. É impressionante o crescimento da igreja primitiva. Nunca o mundo viu nada parecido, nunca o mundo viu nada igual. E nós ouvimos muitas pessoas dizerem que elas gostariam de voltar para o livro de Atos e ter uma igreja assim como essa. Uma igreja que tem milagres, uma igreja que cresce adoidado, uma igreja em que os seus líderes são cheios do Espírito. Mas essa opinião de muitos sobre a igreja é que ela é um pouco romântica demais. Porque quando a gente chega no capítulo 5, começa a morrer gente dentro da igreja. Começa a morrer gente no meio do culto. Porque Pedro fala com Ananias e com Safira que contam uma meia-verdade, uma mentira inteira. Você sabe disso. Começa a morrer gente no meio do culto. Né? Aliás, a Bíblia fala que
O mundo começa assim, com gente morrendo no meio da adoração. Né? Porque Caim mata Abel, um aceitou, um ofereceu um sacrifício que foi aceito por Deus, o outro não, e um matou o outro. Então a igreja deixa de ser aquele lugar romântico e começa a ser um lugar perigoso. É melhor você levar Deus a sério, é melhor você não mentir. Já pensou se a moda pega? Começa a morrer gente aqui dentro, porque está enrolando Deus, porque está mentindo, está contando mesmo mentiras. Gente que faz de conta que é, mas não é. Gente que faz de conta que está prestando atenção, mas não está. Era isso que estava acontecendo. Então a igreja ela tem uma necessidade da purificação divina. Por isso que a gente tem disciplina na igreja de vez em quando. As igrejas têm que exercer essa disciplina, porque a gente não pode ficar convivendo com o pecado. A igreja, em Atos 6, começa a ter murmuração. E você vai vendo, as páginas vão virando, a igreja vai tendo problemas do lado de dentro e do lado de fora. Então, a grosso modo, a história continua. Toda igreja tem problema do lado de dentro e do lado de fora. A gente não pode pegar essa visão romântica linda e ficar só nela. Porque a igreja ela tem um fator que complica a vida da igreja, que é o fator humano. A gente queria numa igreja que todo mundo fosse santo, santo, santo. Que não tivesse problema, que não tivesse fofoca, que não tivesse intriga, que não tivesse briga, que não tivesse ciúme, que não tivesse discórdia. Tal igreja não existe. Por quê? Porque a igreja é um projeto divino maravilhoso, mas o problema são as pessoas. O problema não está no projeto de Deus, o problema está em nós, que somos cristãos, mas nós ainda estamos na velha embalagem. Nosso corpo ainda não foi transformado, nós ainda pecamos, deveríamos pecar cada vez menos, mas essa é uma realidade da igreja. E a gente acha que como a igreja é tudo torto, é assim mesmo, então eu não preciso viver direito, que deve ter outras maneiras da gente se salvar. Né? Aliás, falar nisso, quem sabe quem é esse rapaz que está aí? Qual a identidade dele? Quem acertar ganha um copo d'água do bebedouro. Quem errar vai ter que tomar 5. Não? Esse é Warren Buffett. O segundo homem mais rico do mundo. Ele anunciou em junho de 2006 que ele doaria 85% da sua fortuna de 44 bilhões de dólares. Quanto que dá, filho? 85% de 44? Isso, 37 e pouco. Muito bem. O cara faz cada conta fantástica. E aí, comentando sobre essa generosidade enorme dele, ele disse o seguinte: há mais de uma maneira para chegar ao céu, mas essa aqui é uma ótima maneira. O problema é que ninguém vai para o céu pagando a salvação, né? E nós vemos em Atos 4:12 essa declaração maravilhosa e vemos como o cristianismo é radical nesse ponto. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Então, às vezes a pessoa pergunta: se eu for presbiteriano, eu vou para o céu? Não. Se eu for batista, eu vou para o céu. Não. Se eu for metodista, eu vou para o céu. Se eu for católico, eu vou para o céu. Se eu for da Assembleia de Deus, eu vou para o céu. Se eu for da Cabo Verde, eu vou para o céu. Lá no céu não vai ter denominação. Você só vai para o céu através de Jesus Cristo. O fato de você estar aqui dentro, ser membro dessa igreja, não é garantia da tua salvação. Você pode ser batizado, você pode vir aqui na frente pregar, como eu estou fazendo, e isso não ser garantia da tua salvação, porque só o nome de Jesus e só um encontro pessoal com Ele é capaz de nos salvar. Agora, a gente olha para esse texto, a gente encontra a primeira perseguição da igreja. Atos tem 28 capítulos. E daqui para frente, depois do capítulo 4, só tem 3 capítulos que não vai ter perseguição. Que não conta nenhuma história de perseguição. A perseguição faz parte da vida da igreja primitiva,
Será que é só deles? Ou será que da gente também? Então, veja, essa semana teve aí um vulcão Kilauea, né? Saiu. Com imagens fascinantes de um caldeirão de lava borbulhando, espumando. Essa para mim já é terrível, né? Você olha e fica imaginando que o inferno deve ser um pouco pior do que isso. Meditando sobre a passagem dessa semana, eu fiquei pensando no Pedro, porque as emoções do Pedro eram desse jeito. Eram emoções que estavam ali borbulhando, eram emoções que estavam ali sempre agitadas. Ele é impulsivo, ele tem o sangue quente, ele fala primeiro para pensar depois, mas alguma coisa acontece na vida do Pedro, e essa alguma coisa é o fato dele estar cheio do Espírito Santo. Ele tem coragem para falar, tem coragem para testemunhar. E você reparou que ele está diante dos mesmos homens que arquitetaram a morte de Jesus. Mas ele não puxa a espada, ele não foge. Da outra vez a gente viu as 2 pregações. Quando uma menina falou, você estava com aquele cara. Eu, tremendo na base. E aqui ele está cheio de coragem, enfrentando o Sinédrio. Nada menos que o Sinédrio. Jesus se cala diante do Sinédrio, porque era da vontade de Deus que ele assim fizesse, para que a condenação acontecesse. Mas também é da vontade de Deus que Pedro abra a boca e, cheio do Espírito Santo, ele dá assim uma aula de teologia, com humildade, com educação, mas também com firmeza. Que diferença nós vemos do Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos. Esse Pedro, ele está ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos no verso 2. Ele está cheio do Espírito no verso 8. Você vê um discurso notável, maravilhoso, citando passagens do Antigo Testamento. O texto fala da sua coragem e fala que ele era um homem comum. Ele era um homem simples. Não apareceu um super Pedro aqui com um P vermelho, um colã azul dizendo eu tenho a força, eu sou o super Pedro, nada disso. É um ser humano, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E para mim, a frase do capítulo, que salta aos nossos olhos e que deveria nos motivar, é essa. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu creio que esse aqui é o maior elogio que um cristão pode receber na sua vida. Cara, parece que você andou com Jesus. Você é diferente. Você tem um brilho no olhar. Todo mundo faz errado, você quer fazer o melhor possível, quer fazer certo. Todo mundo reclama, você não reclama. Todo mundo não faz nada, você quer ajudar, quer fazer alguma coisa, você é diferente, você se entrega, você se doa, parece que você ama. O que é andar com Jesus? Como é que a gente faz para que as pessoas reconheçam que a gente anda com Jesus, que a gente reconheça que a gente tem estado com Jesus? Obviamente, a gente tem que ver que alguma coisa diferente acontece. E o bonito nessa passagem é o poder do Espírito Santo agindo na vida de Pedro. E esse mesmo poder, queridos, está disponível a nós, cristãos, hoje. Esse mesmo poder está disponível a nós. Será que Deus amava mais a Pedro do que a nós? Será que nós somos perseguidos hoje?
Porque a gente observa que as perseguições no livro de Atos, principalmente quando você chega em Atos 8:1, né, aí tem uma coisa engraçada que a gente faz para decorar. Atos 1:8, Jesus fala, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão receber poder e vão ser meus testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Até Atos 8 eles estão em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Esqueceram de Samaria, esqueceram da Judéia, esqueceram do plano de Deus. Aí Deus usa o promotor da expansão do evangelismo, da expansão do cristianismo, o apóstolo Nero. Estou fazendo brincadeira, não vai dizer que Nero era um apóstolo, ele era um imperador. Mandou perseguir os cristãos, mandou matar os cristãos. Estevão acabou de ser morto no capítulo 7, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 1:8 tem um plano, Atos 8:1 começa o plano a se manifestar de maneira mais ampla. O evangelho chega em Antioquia ele pode ter chegado até a China, pode ter chegado até o Brasil. Porque Antioquia foi a igreja mais missionária da história. Quais são as causas das perseguições que nós vemos em Atos? Por que é que o cristianismo incomoda tanto? Você tem as causas religiosas, os judeus. Porque os judeus estão perdendo seu status de donos da religião, das regrinhas do pode ou não pode, 600 e tantos mandamentos que têm que ser observados, e o cristianismo vem e traz a mensagem da graça. Você é salvo agora pela graça de Deus. E se você crê, nisso você pode ser salvo hoje mesmo. Você tem as causas políticas. Por quê? A gente pode resumir isso numa declaração só. César é Senhor? Não, César não é Senhor. Cristo é Senhor. César é soberano sobre todos? Não, César não é. Cristo é. Roma não gostou de ouvir isso. E começa a perseguir os cristãos também. Causas sociais. Essas causas são muito interessantes. Que as mulheres não eram contadas, não eram consideradas dignas de fazerem parte de uma genealogia, ou de serem contadas, ou de serem consideradas como da mesma excelência que os homens. E o cristianismo vem trazer uma dignidade para as mulheres que aquele mundo antigo não dava. Vem falar que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e que Jesus ama homens e ama mulheres, que Jesus apareceu. A primeira pessoa para quem ele aparece ressurreto é uma mulher. E você vê como as mulheres abençoam o ministério de Jesus. Então, aqueles machistas, falamos disso na nossa aula hoje, não estão gostando desse negócio aí de falar as mulheres também têm direitos. Os escravos também têm direitos. São todos seres humanos e Deus ama todos. E você também tem causas econômicas. Por exemplo, Paulo causa um prejuízo na fábrica de ídolos da deusa Diana, lá em Éfeso. E os cristãos que se convertem começam a jogar seus ídolos fora e falar que não é mais para comprar ídolos. E o pessoal vai fazer passeata, vai fazer manifestação, vai fazer protesto, tal qual hoje nós temos, aconteceu lá na cidade de Éfeso também. Ficam 2 horas gritando, grande a Diana dos Efésios. Por quê? Porque o cristianismo incomoda. Agora, a minha pergunta para nós hoje nós sabemos que há lugares no mundo em que ser cristão pode custar a própria vida. Coreia do Norte, Irã, são alguns dos países mais perigosos, Colômbia, de você ser um cristão hoje. Mas nós sofremos perseguições hoje. Nós, a Igreja Cabo Verde, temos perseguições. Temos que lutar com algum tipo de perseguição? Ou será que a nossa vida é muito mais tranquila? Bom, deixa eu pedir uma ajuda para um argentino aqui, é o Quino. Ele é um cartunista, ele faz uma análise muito interessante da nossa cultura.
Ele vai mostrar aqui como é que um pai tem que ensinar a cultura de hoje para o filho. Né? Meu filho, você sabe o que são pernas? Pernas são isso. Meu filho, você sabe o que é um cérebro? Esse é um cérebro, né? Antes a gente sabia uma porção de coisa de cor, né? Agora, deixa eu perguntar para o tio Google, meu oráculo de bolso. Capital do Nepal é Katmandu, é isso? Tem graça, né? Que mais? Contato humano, olha aí. Contato humano. Eu não vou citar a minha sala de aula hoje. Eu vou citar a cena que a gente costuma ver na rua. Você vai no shopping e vê a moçada toda reunida conversando para comer alguma coisa. Isso é lindo demais, né? Só que cada um está conversando com o seu celular. Tem 8 caras e eles estão assim. Acho que faz o sinal da cruz, assim. Deve estar abençoando alguém. E acho que um está chavecando uma menina lá da frente, lá, mas ele não consegue olhar para ela e falar, e aí, gatinha, beleza? Ele manda umas carinhas engraçadas. O que é isso? Isso é relacionamento? Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá? Contato humano é isso. O que mais, Quino? O próximo a quem nós devemos amar. Olha aí. É você mesmo. Quininho, olha lá. Os ideais, a moral e a honestidade, onde é que você encontra? Na lata do lixo. E quem é Deus? Concorda com Quino que os ensinos da nossa cultura de hoje são esses? E finalmente, aí ele conclui o cartoon dizendo, é importante saber desde pequeno que o menino aprenda tudo direitinho como é que são as coisas. Uma maneira engraçada de olhar para a nossa realidade. Quais são as perseguições que nós sofremos? Nós não temos mais sofrer perseguições de outros deuses, de outras religiões, pelo menos aqui no Brasil não. Nosso grande mal começa com essa aí, com a superficialidade. Nós não temos relacionamentos mais profundos. Nós temos relacionamentos rápidos, descartáveis, instantâneos. Nós temos muitos amigos e da mesma forma que nós temos amigos, nós perdemos amigos. E a gente chama hoje amigo o que a outra geração não chamava de amigo, chamava de colega, de companheiro. Para você ser amigo de alguém, precisa andar junto, precisa saber ouvir, saber falar, precisa comer um saco de wasabi de 5 quilos. Né? Para a tia Lula, se comer de 1 quilo é uma semana, para ela é pouco. Né? Pluralismo, você sabe o que é o pluralismo? Né? Cada um tem a sua verdade, e a sua verdade é tão importante quanto a do outro. Você não tem mais um referencial de absoluto, onde a verdade está aqui. Você tem muitas verdades. E quando você tem muitas verdades, sabe o que você tem? Tolerância. Você é muito tolerante com a verdade do outro. E quando você é tolerante, os limites se expandem, os limites aumentam, cada um tem o direito de ter a sua opção sexual. Por exemplo, materialismo. E um dos lugares onde a gente mais tem materialista é dentro da igreja. Materialismo é aquele que vive em função do material. É aquele que sabe que Deus existe, mas ele nem orar, ora. Porque ele acha que tudo depende dele. Se eu não batalhar, se eu não conquistar, se eu não for atrás, a coisa não acontece. Então por que eu vou orar? Eu tenho que fazer acontecer. Esse é o espírito do materialismo, que leva junto com ele, por exemplo, o consumismo. Você também tem o relativismo, que é irmão gêmeo do pluralismo, onde você não tem mais verdade absoluta. A Bíblia, a tua verdade, ela funciona para você, mas eu li um negócio tão bonito no jornal outro dia, e na novela eu escutei uma declaração maravilhosa, eu estou levando isso para a minha vida, é isso que me rege. E tudo isso está entrando faz muito tempo na vida do cristão, na vida da igreja. E para terminar, até Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Né?
Narciso é um cara que ficou apaixonado pela própria imagem no lago e só queria se contemplar, morreu de fome. Porque você sabe como é que é narcisismo em chinês? Aprendi outro dia. É uó, 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 ho, ho, ho. Só eu. Essa foi o horrível, né? Essa foi, tá bom, essa foi para acordar. Vamos embora, né, pastor? Tá bom. Então são essas as perseguições que a gente sofre. Ao invés a gente tem toda a liberdade para cultuar a Deus aqui, mas isso aqui é muito mais sutil. E às vezes Deus, para fazer com que a igreja cresça na oração, que ela cresça no serviço, que ela cresça na fé, Deus então manda uma aprovação, manda uma perseguição. O problema é que essas aqui são tão camufladas, porque elas fazem parte do dia a dia de muita gente, a gente acha que isso aqui é assim mesmo, é comum, é normal, eu abraço e vou embora. Não é. Cuidado. E olha só, desculpa aqui. Jesus disse lá em João 15, nenhum escravo é maior que seu senhor, se me perseguiram, também perseguirão vocês. E Paulo ainda vai dizer, todo aquele que quiser levar uma vida firme com Deus, quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido. E como é que nós resistimos à perseguição? O que é que Pedro fez para poder estar lá enfrentando as perseguições? E o capítulo termina com oração. Eles vibram, eles oram, o lugar treme onde eles estão e eles pedem coragem para Deus, para eles continuarem caminhando e sendo fiéis à missão. O jeito, gente, não tem jeito, é andar com Jesus. E como é que você anda com Jesus? Primeiro, você coloca uma porção cada vez maior da sua vida debaixo do controle do Espírito Santo. Isso aqui é ser cheio do Espírito. Deus, o Senhor manda em toda a minha vida, mas esse cantinho aqui não, esse cantinho aqui só eu posso entrar, o Senhor não mexe aqui, é inegociável. Quando você abrir mão disso, o Espírito Santo vai começar a controlar cada vez mais a tua vida. Reflexão na palavra. A gente não tem tempo para isso, né? A gente pega lá, lê um versículo aqui, tira do contexto. Por quê? A gente acha que não é importante, ou a gente não dá prioridade, a gente não arruma tempo. E Pedro se vê diante dessa cilada das demandas, das urgências, Atos capítulo 6, está todo mundo pedindo para eu fazer alguma coisa, mas eu não posso deixar de orar e deixar de estudar a palavra. Nós temos então que instituir diáconos para cuidar de outras partes. Esse vai ser o ministério deles, esse é o nosso. Oração. Oração é o melhor antídoto espiritual contra a ansiedade. Você tem problema de ansiedade? Começa a orar. Começa a orar. E comunhão com outros irmãos. E quando a gente fala comunhão com outros irmãos, é o que está acontecendo em Atos 2 e Atos 4, eles não se reuniam só no templo. Eles se reuniam de casa em casa. Essa hora que a gente passa junto aqui meditando, não dá para a gente ter comunhão com os outros. A gente consegue ter uma conversa engraçada ali no corredor. A gente precisa investir nisso nas nossas vidas. Senão, nosso coração vai ficando cauterizado. Senão, nossa vida vai caindo sempre no automático. Senão, a gente vai ceder às perseguições e não vamos nunca ser cheios do Espírito desse jeito. E agora, quem poderá me defender? Que jeito que eu tenho? A graça de Deus. Acho que a primeira coisa é reconhecer que nós não temos feito o que nós podemos para andar com Deus. E a segunda coisa é pedir para que Ele faça isso nas nossas vidas. Que eu arrume tempo para isso. Porque se eu deixar a minha agenda me levar, eu nunca vou ter tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão com os outros. Coisas urgentes sempre aparecerão. Coisas que demandam a minha atenção sempre aparecerão. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui antes da gente encerrar. Quem que trabalha com o mundo corporativo? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Temos algumas pessoas.
Quem que tem um celular? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão. Quem que tem 2? Um celular com 2 chips também serve. Olha só. Caramba, né? Essa pequena entrevista foi porque nós estamos trabalhando numa nova série já para falar sobre a vida do cristão e o trabalho. Como é que ele vai fazer para lidar com o trabalho, fazer a vontade de Deus sem perder a sua espiritualidade. Então, queridos, vamos orar então, fiquemos de pé. Estamos encerrando o nosso culto. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, meditamos na Tua palavra, pedimos o sustento dela nessa semana, que o Senhor nos dê uma fome, uma sede de Ti, que nós não consigamos saciá-las a não ser na Tua presença. E pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre a família da Chufã, sobre a família da Dona Angelina também, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Boa semana, bom almoço.